Hoje você vai aprender a minha receita do biscoito gingerbread. É uma das melhores receitas desse biscoito que eu já vi, pois além de delicioso, é super fácil de fazer e você pode vender muito no Natal. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. E continuando com o nosso especial de Natal, atendendo a pedidos, hoje eu trago ele, o bonequinho gingerbread. Aquele biscoito mais tradicional do Natal, os bonequinhos que fazem parte do Natal de muitas famílias durante muitas décadas. Esse é o verdadeiro biscoito de Natal. Com essa carinha feliz e esses detalhes feitos em açúcar, esse biscoito traz alegria ao Natal de muitas famílias há gerações. Então, aproveite essa receita e faça esse biscoito também para o Natal da sua família. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho que foi utilizado na receita. Então vamos começar a preparar o nosso biscoito. Eu vou colocar aqui a manteiga gelada e cortada em cubinhos. Sim, a manteiga tem que estar gelada, dessa vez não é em temperatura ambiente. Vamos colocar a manteiga e o açúcar mascavo na batedeira. Esse biscoito ele é todo feito na batedeira para facilitar, afinal de contas a massa no final vai sair prontinha da batedeira sem precisar amassar, sem precisar fazer mais nada. Se você não tiver essas batedeiras planetárias, pode fazer na batedeira normal, sem problema nenhum. E se não tiver batedeira, pode fazer no fouet, mas vai doer o braço. Então, capricha aí na força e bate no fouet também, porque o biscoito é muito gostoso e pode ser feito de qualquer maneira. Fazendo assim na batedeira, vamos colocar o açúcar mascavo e a manteiga gelada cortada em cubos e bater até ficar aquela espuminha cremosa de açúcar e manteiga, na velocidade mínima, pois nós não queremos colocar ar na nossa receita. Por isso, vamos utilizar essa pá da batedeira planetária e a velocidade mínima. Enquanto bate, vamos preparar os outros ingredientes. Eu já deixei tudo peneirado, então eu vou misturar os outros ingredientes, a farinha, a maisena, os temperos, cravo, canela, noz moscada e gengibre e deixar tudo misturadinho para facilitar na hora que formos acrescentar os ingredientes secos à nossa mistura que está sendo batida. Depois que já estiver bem cremoso essa mistura de açúcar com manteiga, vamos desligar a batedeira e raspar as laterais para que toda a mistura fique no centro da nossa batedeira. Posso fazer com margarina em vez de manteiga? Eu nunca fiz. Esse biscoito ele é muito tradicional e eu não gosto de mexer nas receitas mais tradicionais. Como ele sempre foi feito com manteiga, a tradição manda utilizar manteiga, eu sempre fiz dessa maneira. Mas se você quiser experimentar, experimenta fazer de margarina e depois me conta. Vamos acrescentar agora o mel à nossa mistura. Esse biscoito ele leva mel para dar aquele gostinho todo especial e dar aquela liga aos ingredientes, pois é um biscoito que fica ao mesmo tempo macio e crocante e o mel ajuda nisso. Se você não tiver mel, pode usar melado, melaço, todas essas outras variações que se encontram em casas de confeitaria ou supermercados. Mas eu digo para você, com o mel ainda fica mais gostoso. Volta a mistura à batedeira e vamos bater mais um pouquinho para misturar. Não precisa bater muito, pois não queremos colocar ar no nosso biscoitinho. Vamos batendo e depois que já tiver misturado um pouquinho, acrescenta o ovo. Para isso não precisa desligar a batedeira, basta colocar o ovo ali que ele vai se misturar com os demais ingredientes. Bate mais um pouquinho só para misturar e já podemos desligar a batedeira para acrescentar os ingredientes secos. Como os meus ingredientes secos já estão todos peneirados e misturados, basta agora acrescentar a essa mistura cremosa que fizemos na batedeira. Se você estiver fazendo à mão com o fouet, agora é o momento em que você vai parar de utilizar o fouet, pois quando colocar a farinha e os ingredientes secos, não vai ser mais possível bater no fouet. Aí, segue misturando com as mãos.
Como vamos continuar na batedeira, eu vou colocar aqui nessa mistura cremosa os ingredientes secos. Pode colocar tudo de uma única vez, não tem problema. Ele vai voar um pouco porque a farinha sempre voa, mas se dá um jeitinho e limpa a cozinha depois. Coloca toda a mistura e eu gosto de dar uma leve misturadinha com o fouet, assim evita que voe muita quantidade de farinha, mas um pouquinho sempre vai voar, não adianta. Se você tiver aquelas batedeiras com proteção, coloca a proteção para não fazer muita sujeira aí. Então, depois de juntar os ingredientes secos e dar uma misturadinha básica, podemos voltar a bater a massa do nosso biscoito. E depois disso, ela vai sair prontinha da batedeira. Por isso que eu digo, a batedeira facilita muito no preparo dessa massa. Vamos bater na velocidade mínima da batedeira. Assim, é só deixar bater um pouquinho para que a nossa massa fique totalmente pronta. Ela sai da batedeira já prontinha para esticar, então é só deixar bater até que a massa desgrude totalmente das laterais do bol. Prontinho, nossa massa já está pronta e perfeita para ser trabalhada. Vamos retirar o bol da batedeira e tirar a massa que tenha ficado na pá da batedeira. Depois, basta passar por uma superfície e começar a trabalhar essa massa. Não precisa sovar, não precisa amassar mais, não precisa colocar farinha aonde for trabalhar. A massa já está no ponto perfeito, desgrudando das mãos e da lateral do pote. Então, ela não precisa de mais nada para poder ser esticada. Basta colocar entre 2 pedacinhos de papel manteiga e começarmos a trabalhar a nossa massa. Olha como ela fica macia e fofinha e não gruda, então está no ponto perfeito para trabalharmos. Com a nossa massa gingerbread já pronta, vamos esticar entre 2 folhas de papel manteiga. Eu acho que facilita bastante, pois qualquer massa de biscoito, se for esticada diretamente na bancada, pode grudar tanto na bancada quanto no rolinho. Então, coloque sempre as massas de biscoito entre 2 folhas de papel manteiga. Vai facilitar muito a sua vida. Colocamos a massa ali, dá uma esticadinha, uma apertadinha para a massa ficar mais baixinha, coloca a outra folha por cima e agora, como sempre, vamos colocar limitadores de altura. Dessa vez, eu quero fazer biscoitinhos maiores, então eu não vou esticar a massa bem fininha, como eu sempre estico nessa altura dos hashis. Eu vou colocar assim só para dar uma esticada, mas depois eu vou colocar o dobro de altura nessa massa. Dessa vez, eu vou fazer com o dobro da altura que eu costumo trabalhar, colocando um hashi em cima do outro. Assim, teremos um biscoito bem altinho. Eu gosto dos biscoitos gingerbread assim, bem altinhos, mas você pode fazer na espessura que quiser. Lembrando sempre que deve ter um limitador de altura para que todos os seus biscoitos fiquem exatamente da mesma altura. Depois de esticar a massa assim, eu vou levar ela no freezer por uns 15 minutinhos. Esse tempo de freezer é muito importante, pois vai facilitar na hora de cortarmos os biscoitos. E eu quero aproveitar para falar para você que ainda estão abertas as vagas para o curso Meu Biscoito Incrível. É o curso de biscoitos mais completos que existe. São 33 técnicas incríveis, 250 aulas, 56 receitas de biscoitos. Entre elas você encontra biscoito zero glúten, biscoito zero lactose, biscoito zero açúcar para poder vender para diabético ou para quem não quer consumir açúcar, biscoitos salgados que podem ser utilizados para fazer biscoitos decorados. Isso é uma coisa que ninguém ensina por aí. E eu ensino para você, dentro desse curso, como fazer biscoitos salgados decorados. Tem as técnicas de decoração de biscoitos com glacê de diversas formas. São 33 técnicas incríveis para você fazer biscoito em qualquer ocasião. E além dos biscoitos decorados com glacê, que são os mais comuns, eu tenho também um módulo com uma técnica especial que eu aperfeiçoei, que é a técnica do biscoito mágico. São esses biscoitinhos lindos que já saem decorados do forno. São perfeitos para encomendas de última hora, pois as pessoas às vezes esquecem de pedir o biscoito com antecedência e querem o biscoito do dia para a noite. E você nunca mais vai perder uma venda se souber trabalhar com essa técnica. E o biscoito mágico tem técnicas diferentes. Essa é uma decoração 3D, onde o biscoito fica com esse relevo na decoração. E tem também outras técnicas de aplicação, onde os biscoitos também saem decorados do forno, mas em vez de ter essa aplicação em relevo 3D,
Eles são assim mais planos, mas também totalmente decorados com a massa de biscoito, sem precisar da decoração com glacê real. Ou seja, são biscoitos que já saem decorados do seu forno e você consegue fazer em tempo recorde para atender sempre os seus clientes. Se você tiver vaga na agenda, é claro, porque as minhas alunas estão sempre com a agenda lotada. Então aproveita, porque essa é a última oportunidade do ano de você se tornar aluna do curso Meu Biscoito Incrível. E vai aproveitar a coleção de Natal do Biscoito Mágico também, que é uma coleção muito prática para presentinhos de última hora, aquelas lembrancinhas que surgem no dia de Natal. Você já vai ter acabado e parado de trabalhar com a produção com glacê real e vai poder continuar fazendo essa produção em qualquer momento. Então, é perfeito para essas datas comemorativas mais corridas. Aproveite essa oportunidade, pois é a última do ano para você ser minha aluna e lucrar muito com esses biscoitos. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link para fazer a compra do curso e no primeiro comentário fixado também, mas eu não sei por quanto tempo esse link vai estar disponível, pois assim que as nossas vagas lotarem, o curso não vai mais estar disponível à venda. Então, não perca, pois nesse curso você encontra material para fazer biscoitos para qualquer ocasião do ano e nunca mais vai ficar sem vender biscoitos. Porque eu ensino as minhas alunas a venderem biscoitos todos os dias, o ano inteiro. Sempre tem alguma ocasião que combina com os nossos biscoitos. Então, aproveita a oportunidade e vem agora ser minha aluna do curso MBI. Espero você lá nas aulas. E a nossa massa já está prontinha para ser trabalhada. Ela tem que estar assim durinha. Não pode congelar, senão não conseguimos cortar os biscoitos. Desgruda das folhas de papel manteiga, tanto a de baixo quanto a de cima, pois vai facilitar na hora de cortarmos os biscoitos. E com os nossos cortadores de bonequinhos, vamos cortar os nossos biscoitos. Esse cortador é meio estranho, tem essa voltinha nos pezinhos e as pernas não são separadas. Mas eu vou dar um jeitinho com a espátula e vai ficar perfeito o nosso bonequinho gingerbread. Então, aperta o cortador contra a massa e olha como ela fica bem durinha. Facilita muito na hora de tirar o biscoito. Mas mesmo assim, tente tirar o biscoito dentro do cortador, pois assim, com certeza, o seu biscoito não vai deformar. Leva com o cortador até a forma aonde você vai assar. Eu gosto de utilizar coberta com papel manteiga. E aí, na forma, com delicadeza, aperte o biscoito para que ele se solte do cortador e fique na forma. Assim, o seu biscoito não vai deformar e vai ficar perfeitinho. Essa parte da perna eu vou dar um jeito com uma espátula. Vou cortar aqui e abrir um pouquinho. Assim, ele vai ficar mais parecido com os biscoitos gingerbread. Não sei porque essa forminha veio assim sem o corte, mas tudo se dá um jeito com criatividade e muito carinho. E aqui está o nosso biscoitinho, prontinho e perfeito. Depois, vamos levar ele para assar. Enquanto isso, aproveita que a massa ainda está geladinha e corta mais biscoitos. Você pode cortar com o formato que preferir. Eu gosto bastante desses bonequinhos, mas também gosto de fazer em formato de estrelas, árvore de Natal. Enfim, qualquer motivo natalino é muito bem-vindo com essa massa gingerbread. Afinal de contas, essa massa é deliciosa e combina com qualquer biscoito. Então, vamos cortando e ajeitando os nossos biscoitinhos. Depois, basta levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 15 minutinhos mais ou menos. Eu faço os biscoitos mais altinhos, então eles demoram um pouquinho mais para assar, levam uns 15 minutinhos. Se você fizer bem fininho, é uns 10, 12 minutinhos. Esse biscoito, ele não vai dourar por cima e vai sair do forno ainda macio no centro. Então, não deixe ficar muito tempo no forno para não estragar os seus biscoitos. Nossos biscoitos já estão prontinhos e agora vamos começar a decorá-los. Eu utilizo sempre aquele pó de glacê real que já vem pronto, que basta acrescentar água e bater na batedeira de acordo com as instruções da embalagem. Fica muito mais rápido e super prático de utilizar. Então, com o glacê real já batido, eu faço detalhes no bonequinho. Aí pode ser do jeito que você quiser. O mais tradicional é assim, com detalhes branquinhos nas mãos, na metade do bonequinho, fazendo essas meio ondinhas. Não precisa ser perfeito nem simétrico. Eu até não gosto da coisa muito simétrica. Nos biscoitinhos, eu acho que esse ar mais
meio que caiu o glacê ali e ficou, deixa um charme ainda mais especial nos bonequinhos. Vamos fazer também os olhinhos com o glacê real branco. Ou pode usar o glacê de outra cor se você preferir. Agora, a parte mais importante, os botões de açúcar, pois os biscoitinhos ficam muito bonitinhos e com um charme todo especial com esses botõezinhos de açúcar coloridos. Vamos colocar uma boa quantidade de glacê para os botões de açúcar e ajeitar com o palito para que fique bem redondinho e muito bonitinho. Esses botões de açúcar são o charme especial nos nossos biscoitos. Depois de acertar os botões de açúcar, vamos fazer a boquinha do nosso biscoito. Pode ser feito em vermelho, tem gente que faz em branco também, aí fica a sua escolha. Eu, como já tinha o glacê vermelho aqui, coloquei as boquinhas em vermelho. Mas é só isso. Basta decorar os biscoitos da maneira de sua preferência. Tem também quem gosta de fazer o contorno no biscoito. Eu não gosto muito, acho que só alguns detalhes deixam mais charmoso o nosso biscoitinho. Mas use a sua criatividade e faça os biscoitos da maneira que preferir. Lembrando sempre que alguma cor no biscoito deixa mais bonitinho, então eu sempre coloco os botões de açúcar coloridos. Tem gente que faz também com gravatinha, enfim, você pode escolher a caracterização que preferir para o seu biscoito. Eu gosto de fazer os meus bonequinhos assim, pois lembram aquele biscoito do filme do Shrek. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas com certeza quem viu aquele filme nunca esqueceu do personagem do biscoito. É um personagem muito querido no filme e muito especial. E ele tem um detalhe que eu vou fazer nesse biscoitinho maior. Ele tem as patinhas quebradas, então nas perninhas o padeiro consertou com glacê real, fazendo uns risquinhos para juntar a parte quebrada das patinhas. E às vezes, quando eu faço esse biscoito, eu faço esses risquinhos também para lembrar desse personagem, que é um personagem muito querido dos desenhos animados. Então, vamos decorar os biscoitos da mesma maneira, fazendo os olhinhos, a boquinha e os botões de açúcar, que tanto no filme o personagem tem como algo de muita importância, os botões de açúcar, que ele protege com muito carinho. Quem não viu o filme ainda, procure e assista, pois eu tenho certeza que vai gostar e nunca mais vai esquecer deste biscoito. E aqui estão os nossos biscoitinhos, prontinhos e decorados. Perfeitos para vender, presentear ou saborear com a família na ceia de Natal ou em qualquer ocasião. Esses biscoitos são alegres e coloridos, deixam a nossa mesa ainda mais alegre. Porém, quando começamos a comê-los, eles já não ficam mais tão alegres assim. Dá para perceber a tristeza no boneco e seus olhinhos quando estão sendo mordidos. Então, cuidado para não magoar os bonequinhos. E aqui estão os nossos biscoitinhos de Natal. Brinque com a criatividade e faça neles a decoração de sua preferência. E não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ajudar mais pessoas a aprender essas receitas e eu agradeço muito. Faz esses biscoitinhos e depois me conta o resultado. Adoro saber quando vocês fazem as receitas. A aula de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.